Aconteceu algo muito estranho comigo há alguns anos. Não posso falar muito para não expor informações pessoais, então não direi em qual grande cidade americana foi. Não acho que estou em perigo por contar essa história, mas tenho bons motivos para ser cauteloso. Foi em 2020, durante a pandemia, eu estava de licença forçada e meu cheque de estímulo econômico já estava começando a acabar. Eu tinha terminado com meu namorado porque morar juntos durante o confinamento me mostrou que ele era obcecado por Jordan Peterson. E antes de eu bloqueá-lo no Facebook, acho que ele já estava começando a mergulhar no QAnon. Enfim, eu estava sozinho e começando a me preocupar seriamente com minhas finanças. Eu tinha uma pequena rotina: acordar, preparar um café preto e depois olhar os sites de vagas de emprego procurando trabalho remoto. Quando nada aparecia, eu ia fazer exercícios em uma das poucas academias ainda abertas. Treinar me fazia sentir que eu ainda tinha algum controle sobre meu corpo e minha vida. Mas naquele dia, antes mesmo de abrir meu aplicativo de palavras cruzadas, vi uma mensagem no Facebook. Uma oferta de emprego empolgante, com horários flexíveis e até $1.000 por dia. Era obviamente um golpe de marketing multinível, um desses esquemas de pirâmide que poderia empurrar maquiagem caríssima. Bloqueei e denunciei o remetente, achando que isso acabaria aí. Na academia notei uma garota nova. Ela parecia passar mais tempo no celular do que treinando, provavelmente escolhendo qual foto postar. Tentei ignorá-la e foquei no treino de braços. Depois do meu treino, tomei um banho, coloquei uma regata e uma legging e fui ao Starbucks da esquina para tomar um frappé. Lá de novo meu celular vibrava. Novas mensagens de golpe, as mesmas frases, as mesmas promessas, os mesmos perfis, pelo menos 5 contas diferentes, todas com a mesma foto de perfil. Uma mulher na casa dos 30 anos, lábios carnudos, maquiagem perfeita. E foi nesse momento que eu a vi, sentada a 3 mesas de mim, no café. A garota da academia naquela da foto. Eu congelei. Eu frequentava aquela academia quase todos os dias, ia muito naquele Starbucks. Ela com certeza tinha me notado. Provavelmente ela ouviu meu nome quando o barista chamou meu pedido, depois me achou no Facebook. A partir daí não era mais coincidência. Um pressentimento horrível me tomou. Procurei o nome da marca de maquiagem no Google. 0 resultados e um marketing sem nenhum rastro na internet. Impossível. Essas empresas vivem de ranqueamento. Então eu entendi que essa empresa nem existia, era só um pretexto. E como eu descobri depois, em um verdadeiro marketing multinível, as recrutadoras precisam abordar centenas de pessoas por dia, dizendo a elas que suas qualidades únicas as tornam vendedoras ideais. Mas ali não, ela não estava tentando vender, ela teve o trabalho de vasculhar toda a minha vida. Descobri mais tarde que ela tinha entrado em contato com vários dos meus amigos, antigos colegas, fazendo perguntas sobre mim e deixando uma impressão estranha. Na hora eu fiquei paralisado, tive vontade de sair correndo do café. E claro, quando me levantei, ela me seguiu calmamente. Depois de dar um gole na bebida dela, como se nada tivesse acontecido, eu me virei, perguntei o que ela estava fazendo e aí saiu tudo. Ela me disse que eu tinha roubado o ex dela, eu demorei alguns segundos para entender de quem ela estava falando, ele nunca tinha me dito que estava em um relacionamento, e sinceramente, ele não valia muita coisa. Eu terminei com ele sem remorso, e na semana seguinte já tinha visto ele com outra. Pode-se dizer que eu não ligava nem um pouco. Eu expliquei para ela que eu não tinha roubado nada dela, que esse homem não merecia nem o amor, nem o ódio dela. Mas ela não ouvia, ela estava focada em mim, como se todo o seu rancor tivesse se cristalizado na minha direção. Tentar escapar dela sem mostrar meu medo era quase surreal, como se fingir indiferença pudesse apagar o perigo. Mas ela não ligava para isso. Então eu acabei correndo, não muito longe em direção ao metrô. Ela vinha logo atrás de mim. Lembrei dos meus anos de adolescente meio rebelde e pulei a catraca do metrô com um salto perfeito. Ela, atrás de mim, perdeu tempo pagando o bilhete. Desci correndo pela plataforma, entrei em um vagão, atravessei a multidão apertada até o outro lado do trem e ela me encarou do outro lado do vagão.
Então sorri e acenei para ela devagar enquanto o trem começava a andar. Desde aquele dia, meu nome não aparece mais em nenhuma rede social. Apaguei quase todas as minhas contas. Mesmo se soubesse quem sou, não me acharia em nenhum lugar na internet. Eu não posto mais selfies. Eu consegui várias ordens de restrição contra ela, mas prefiro não arriscar. E se ela ainda não procurou tratamento, então provavelmente está perseguindo outra pessoa agora. Agora, uma amiga próxima fica me dizendo que eu deveria me mudar, que não é normal ter que manter um dossiê sobre a própria perseguidora. E eu só estou escrevendo tudo isso por um motivo. Se um dia ela voltar a fazer isso, espero que finalmente a encontrem. Eu venho da Inglaterra e tenho uma baita história para contar. Velho camarada, tô brincando, a gente não fala assim de verdade. Mas foi exatamente com essa frase que começou a primeira mensagem que recebi de uma garota que vou chamar de Handcuffs. Ela me encontrou no MySpace, viu minhas fotos e escreveu dizendo que adorava meu jeito de fotografar. Ela também achava muito engraçado eu ser de Old Blight, a Inglaterra, então ela me bombardeava com piadas usando expressões britânicas, me chamava de Old Chap, Mate, Governor, todo esse folclore. E eu tenho que admitir que achava isso bem fofo, uma garota californiana, bonita, meio alternativa, que ficava encantada com meu sotaque e meu humor britânico. Eu pensei que no fim das contas o boato era verdadeiro. As americanas realmente se derretem pelos britânicos, mesmo com nossos dentes tortos e nossa comida sem graça. Mas o detalhe que mais me impressionou foi quando Handcuffs me contou para quem ela trabalhava. Não posso citar o nome aqui, mas digamos que era um site de modelos adultos que ainda está online hoje em dia, um tipo de plataforma que a gente poderia apelidar. As garotas não muito vivas, se é que você me entende. Handcuffs então me explicou que ela era modelo nesse site e me mandou algumas fotos. E de fato, algumas delas vinham da parte premium do site, aquelas que só os assinantes pagantes podem ver. Na hora, meu cérebro de adolescente atrasado não pensou que um desconhecido simplesmente tivesse pago uma assinatura para salvar as fotos dela e me enviar. E como ela também tinha me enviado fotos mais pessoais, aparentemente tiradas fora do site, eu não duvidei nem por um segundo. Eu realmente achava que estava conversando com a garota das fotos. A gente conversou por várias semanas e um dia ela me confessou que estava apaixonada e obviamente eu acreditei. Eu era jovem, arrogante, convencido de que eu era um ótimo partido para uma modelo glamurosa da Califórnia. Porém, quando ela insistiu para que eu a visitasse na Califórnia, comecei a desconfiar. Era bom demais para ser verdade. Mas, bem, qual é o pior que pode acontecer, né? Uma viagem grátis para a Califórnia? Foi aí que a armadilha se fechou. Ela me disse que, por causa da taxa de câmbio, ela só podia comprar uma passagem aérea a partir do Reino Unido, e somente em libras esterlinas. A conta bancária dela supostamente não permitia que ela trocasse dólares por libras. Então, ela queria que eu enviasse o dinheiro para ela em libras, que ela me devolveria depois em dólares, e que o meu banco, o Lloyds, converteria tudo automaticamente. Por que uma modelo californiana teria conhecimentos tão precisos sobre o funcionamento de um banco britânico? Eu não faço ideia, mas esse foi o primeiro pequeno estalo na minha cabeça. Eu disse a ela que estava meio sem dinheiro, que tinha feito modificações no meu carro e que não podia adiantar o valor. Ela disse que não havia problema, já tinha feito transferência internacional e que era só eu enviar minha parte enquanto o dinheiro dela não chegava. Sim, claro, eu disse a ela que esperaria ver o dinheiro chegar antes de enviar qualquer coisa. E aí ela explodiu. Ela gritou comigo, dizendo que eu não a amava, que eu era um mentiroso, que eu não merecia o corpo dela. Claramente tentando mexer com meus hormônios, mas eu ainda tinha um mínimo de lucidez. Respondi para ela que eu não podia enviar dinheiro sem provas, ponto final, e sem surpresa, nada nunca chegou na minha conta. Contra todas as expectativas, ela disse que estava tudo certo, tinha comprado a passagem de avião e eu não precisava mais me preocupar. Então perguntei se a passagem seria enviada para minha casa. Não,
Ela disse que eu deveria pegá-la no aeroporto. No dia do voo, perguntei se ela podia pelo menos me enviar um recibo, uma prova da compra. E aí ela teve outra crise de raiva monumental. Xingamentos, ameaças, tudo aconteceu. Nesse momento eu não ligava mais. Se ela era real ou não, californiana ou marciana, tanto faz. Existe um velho ditado que diz: nunca coloque a cabeça onde você pode encontrar a loucura. Então eu a bloqueei, desejei boa sorte e segui em frente. Tenho que admitir que por alguns dias senti um pouco de falta dela, ou melhor, da ideia que eu tinha dela. Mas a vida seguiu seu curso. E então, alguns dias depois, eu estava andando pela cidade com alguns amigos quando ouvi uma bela voz feminina gritar meu nome com um ódio inacreditável. Eu me virei e lá estava Lúcia, uma ex-namorada da escola, uma garota com quem eu tinha saído brevemente aos 13 anos. Naquela época, ela era discreta, meio gótica, mas não era má, a gente simplesmente se afastou. Eu não a via desde então, e hoje, de longe, ela estava irreconhecível. Maquiagem preta borrada, pingente de pentagrama, uma bolsa grande de lã na mão. Ela veio até mim furiosa e enfiou o dedo no meu peito. Você não faz ideia do que perdeu. Ela gritava, jurando que eu ia pagar por ter partido o coração dela. Depois ela gritou que ia jogar uma maldição em mim, que meus órgãos iam cair. Sim, literalmente. E foi aí que ela falou detalhes muito específicos, coisas que só algemas poderia saber. E tudo se encaixou na minha cabeça. Algemas era Lucy, minha ex, minha antiga namorada do colégio. Ela tinha 4 arquivos meus sob um perfil falso. Meus amigos obviamente caíram na risada, mas naquele momento eu não estava com vontade de rir. Lucy não era só maluca, ela era perigosa, parecia convencida de que era realmente algemas ou que tinha invocado ela espiritualmente. Ela dizia que se eu mandasse só o aluguel que ela tinha me pedido, tudo estaria perdoado e a gente poderia voltar a ser namorados. Eu gritei para ela que eu não tinha nada para me desculpar, que nossa história tinha acabado há 5 anos, quando a gente tinha 14 anos. E foi aí que ela perdeu o controle, ela pulou em cima de mim. Eu caí para trás, minha cabeça bateu na borda de um banco de pedra e tudo ficou embaçado. Eu sentia sangue escorrendo pela minha cabeça, e então pequenas picadas rápidas no meu peito, ela estava me esfaqueando com um alfinete de fralda. De novo e de novo doía mais no moral do que fisicamente. Meus amigos conseguiram afastá-la de mim, e a última coisa de que me lembro é do som das sirenes. Acordei no hospital, com fraturas no crânio, hemorragia interna, dezenas de pequenos ferimentos no peito. Lucy, aparentemente, estava abalada, apavorada por quase ter me matado. Os pais dela insistiram para que ela fizesse um tratamento de reabilitação. Ela consumia bastante álcool e drogas na época. E a polícia me perguntou se eu queria prestar queixa, eu disse que não, só queria seguir em frente. Foi assim que fui vítima de catfish, assediado e quase morto por uma falsa modelo californiana. Mas a história tem um final até que feliz. Lúcia fez sua reabilitação, se recuperou e hoje é treinadora esportiva, mãe de 2 filhos. Ironia, Lúcia está mais forte e equilibrada que nunca. Ainda conversamos às vezes nas reuniões de ex-alunos. Ela tem um humor negro inabalável e até brincamos sobre o fato de ela quase ter me assassinado. Aliás, foi ela quem me incentivou a escrever essa história, a revisá-la e a publicá-la em um canal de histórias reais. E se você está lendo isso hoje, é graças a ela. Eu ouço vocês há muito tempo e até já deixei 2 ou 3 comentários meio sarcásticos ao vivo, tipo, mas por que as pessoas fazem coisas tão idiotas? A verdade é que era isso que eu pensava, porque há cerca de 8 anos eu também. Eu me enfiei numa sala de história com um cara estranho da internet e foi totalmente culpa minha. Tudo começou com um aviso de uma amiga, Alison. Ela me escreveu: Ei, Sean, conheci um cara em um grupo do Facebook. Ele é estranho, muito intenso, gosta de espadas, terror e toda essa vibe. Edgelord, ele falou de você.
Aposto que vai tentar entrar em contato com você. Obviamente ela estava certa. Ele se chamava Jeff, e eu, tolo e entediado, deixei a conversa acontecer, mesmo sabendo que não deveria. Se você navegou na internet entre os anos 2000 e o final dos anos 2010, você conhece esse tipo de perfil. Fã de animes, mas super sensível. Grandes discursos sobre a piada mortal, Sin City, Firefly e Arma. Ódio visceral pelo MCU. Leitor voraz de quadrinhos, mas que tira todo o seu conhecimento da trilogia Batman do Nolan e de 3 resumos da Wikipédia. O cara explicou que o Coringa é profundo pelos motivos errados. Os verdadeiros sabem que Jeff não era de verdade no começo. Mesmo assim, ele parecia interessante. A gente tinha gostos em comum, quadrinhos, filmes, animes, jogos. As rachaduras começaram a aparecer quando ele começou a afirmar inverdades com uma confiança de especialista. Ele me disse que o Batman é o herói favorito dele, porque toda a galeria de vilões dele é realista e normal. Isso até é verdade em alguns filmes, mas não nos quadrinhos. Eu apontei isso e ele ficou irritado. Quadrinhos pra ele não contam de verdade. Bandeira vermelha. A gente só se conhecia online, ainda bem. Mas a cada vez que a gente se falava, eu recebia um texto de 3 páginas explicando o quanto éramos próximos, o quanto eu significava pra ele. Como ele era grato por ter me conhecido depois de apenas uma semana e muito rápido, aquela amizade profunda virou uma relação amorosa idealizada. Eu não estava interessado, deixei isso bem claro, mas ele só ouvia o que lhe convinha. Mais sombrio ainda, para me impressionar, ele se gabou de ter partido o coração da última namorada porque ela queria transar e ele a repreendeu dizendo que isso era inadequado. Investigando um pouco mais, ele acabou revelando que tinha pouco mais de 30 anos e que ela tinha 16 não só online, mas na vida real. Ele me respondeu todo orgulhoso. Eu recusei porque isso é ilegal. Ela era uma má pessoa por querer isso, claro, a menor, a culpada era ela. Ali eu soube que precisava sair dessa coisa. Falei pra ela que estava doente e ficaria alguns dias offline. Durante 5 dias, recebi uma enxurrada de mensagens desesperadas. Quando voltei, soltei um cara, eu estava doente. E eu sabia disso. A gente tem uma conexão psíquica, eu tenho isso com a minha avó também. Eu sinto quando as pessoas que eu amo não estão bem, claro, uma conexão psíquica. E minha mensagem da semana anterior, quando parei de responder com tanta frequência, ele começou a fazer chantagem emocional. Estou com dores terríveis no peito, vou para o pronto-socorro, talvez só me restem algumas horas. Da primeira vez eu acreditei. Depois, ele repetia a cena toda vez que queria atenção, sem nenhuma consequência médica. Depois vieram os dramas familiares. Um avô morrendo, depois finalmente era a avó, depois o irmão, depois o pai, mas ninguém nunca morria de verdade. Ele esquecia as próprias mentiras. Aliás, ele disse que morava com um colega que roubou dinheiro, mas também afirmou morar sozinho e com os pais. Incoerente do começo ao fim, o único objetivo era despertar piedade. No Facebook, ele publicava monólogos chorosos. Todo mundo se aproveita de mim. Eu sou uma fonte infinita de bondade. Sou incapaz de ser mal. E na mesma frase, ele condenava as garotas por suas roupas, insultava os falsos fãs, posava como guardião da ortodoxia pop, sendo que ele só dominava conceitos superficiais. Ele era cheio de contradições, tinha obsessões estranhas. O desejo é nojento, inadequado. Enquanto me paquerava o tempo todo e me mandava selfies malignas, iluminado com um chapéu e me pedindo análises detalhadas do seu carisma. Se minha resposta não fosse longa o suficiente, ele insistia. Depois de cerca de 6 semanas, eu coloquei um limite claro. Isso é intenso demais. Podemos ser amigos, sim, mas não melhores amigos para sempre, e com certeza nada além disso. Para ele foi uma afronta pessoal. Ele explodiu em insultos, acusações, raiva. Eu o bloqueei um pouco depois. Ele me escreveu no Steam: desculpe pelo que vou fazer. Era ambíguo por si só. Eu não estava aterrorizado pela minha segurança. Morávamos em países diferentes e ele não tinha dinheiro para voar.
Sem surpresa, ele não fez nada, em vez disso, postou um texto enorme no Facebook. Quando a gente tem um belo pássaro cantor numa gaiola, a gente tem o dever de deixá-lo voar. Isso é uma citação de BioShock Infinite. Ele tinha decidido que eu era Elizabeth e que ele era o quê? Comstock, o pai dela, ainda mais perturbado, bravo. Olhando para trás, eu posso rir dele, mas na hora foi pesado e sinceramente assustador. Ter um parasita tão tóxico assim na sua vida, isso te esgota? Eu aprendi minha lição. O que parece ser uma intensidade fascinante muitas vezes é só controle, manipulação e um buraco sem fundo de atenção. O pior é que uma terceira amiga, depois de tudo que eu contei pra ela, decidiu dar uma chance pra ele. A última notícia que tive foi que ela finalmente cortou relações. Além disso, o senhorzinho estava tentando convencê-la a trair o marido com ele. Moral da história: se alguém avança rápido demais, inventa tragédias, distorce a realidade para encaixar no próprio desejo, testa seus limites e depois te pune. Quando você impõe limites, bloqueie, poupe sua energia e não faça como eu fiz. Não espere ter uma citação de BioShock para apertar o botão de excluir o contato.